Iniciaremos a celebração dessa manhã declarando sobre a santidade do Senhor. O Senhor é santo, Ele é o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. A canção que você canta aqui ecoa da eternidade e reverbera novamente aqui na terra. Então eu queria te convidar a fechar os teus olhos e cantar aleluia e a declarar sobre a santidade do Senhor. Que a glória de Deus possa encher esse lugar, que a glória do Senhor possa encher toda a terra através da nossa canção. Da mesma forma, você que está na sua casa agora, se desliga de tudo, absolutamente tudo que você está fazendo agora. Conecte-se conosco em adoração. Cultue ao Senhor conosco. Celebre ao Senhor conosco. Declare que Ele é santo. Aleluia. Sempre o grandioso Senhor, reina, Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Para sempre. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor. Senhor, Tu és santo, Senhor, santo, ó Senhor Deus poderoso és, aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor. De pé e adorar. Cante aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Para todo sempre, aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Tu reinas, Senhor, nós declaramos, aleluia. Tu és santo, santo, santo.
Tu és santo, Senhor. Nós declaramos a tua santidade nessa manhã, ó Senhor Deus poderoso és, aleluia. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Tu és santo, sim, tu és santo, aleluia. Oh, santo Senhor, ó Senhor Deus poderoso és. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Tu és santo, aleluia. Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso é. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém, Diante desse Senhor que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, nós queremos dar muito bom dia a todos os irmãos e dizer a todos que são muito bem-vindos na casa e na presença do Senhor, nesse dia especial, dia do Senhor, em que nós, como igreja sua, nos reunimos em comunhão para a confraternização de todo o povo de Deus na presença do Deus desse povo. Meus irmãos, eu quero convidar a todos para curvarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos, colocarmos esta igreja, os nossos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão dos seus lares nos acompanhando, aqueles que não estão nem aqui, nem nos seus lares, para que sejamos todos uma só igreja na presença desse Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Pai, nós te damos graças nesta manhã, ó Deus, pelo grande privilégio e bênção que nós temos de estarmos reunidos na tua casa, na tua presença, sentindo e experimentando a tua companhia e o agir do teu Santo Espírito. Ó Senhor, faça com que tu tenhas a total liberdade no meio do teu povo. Manifesta-te, Senhor, com o teu poder nesta manhã sobre toda a tua igreja. Senhor, tu sabes como está o nosso coração, como vai, Senhor, a nossa alma, como está, Senhor, a nossa mente diante do Senhor, e nós queremos colocar tudo, Senhor, nas tuas poderosas mãos. Dirija esse tempo, Senhor, dirija nossas vidas, ó Deus, os louvores, as orações, a entrega da tua palavra. Pai, trabalhe em cada um de nós, Senhor, de maneira tal que nós estejamos sendo edificados, independentemente das circunstâncias, mas que tudo seja para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja nesta manhã. Abençoe, Senhor, o teu povo que não está aqui nesse momento, Senhor, mas que merece e precisa da tua bênção, da tua direção, da tua ajuda, Deus, do teu conforto e do teu consolo. E fale, Senhor, a cada um de nós em particular, para que a nossa vida, Senhor, esteja em todo o tempo no centro da tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, nas nossas falhas, nas fraquezas que nós temos, nas limitações que nós temos, mas renova-nos com o teu Santo Espírito e faça, Senhor, com que esse Espírito trabalhe em nós, de maneira, Senhor, que por onde quer que estejamos, sejamos servos do Deus Altíssimo. Prepare-nos para tanto, dirija-nos para tanto e cumpra-se em nós e através de nós, Senhor, tão somente a tua vontade. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos agradecidos, porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem se assentar, e assentados nós estaremos dando continuidade ao nosso culto. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 15, dos versos 1 a 5.
Eu vou ler, os irmãos vão ler, eu vou ler, os irmãos vão ler, e depois vamos ler todos juntos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Para em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos juntos. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Os irmãos já deram uma descansada, né? Já? Vamos ficar de pé novamente? Essa canção é uma canção que é uma declaração profética. E eu tenho cada vez mais sido compelido pelo Senhor a não cantar mais canções da boca para fora. Essa canção que nós vamos ministrar agora diz assim: Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso. Não cante isso da boca para fora. Não cante isso porque a música tem um ritmo gostoso, dançante. Cante isso declarando com fé no Deus que você crê. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com a videira. Cante. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia, ele faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vamos. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, Deus de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia, ele faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Cante assim, videira. Videira, 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 vida. Oh, tu és a nossa videira.
videira, 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 vida. Oh, aleluia, videira é Jesus. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso. Oh, e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, me cristalina e me sacia e me faz cantar. aleluia, Eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz. pois encontrei o teu amor, alegria, vida eterna e louvor. Cante videira, 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 vida. Jesus é a nossa videira. Videira, 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 vida. Oh, oh, oh. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh. Aleluia. Precisamos permanecer na videira. A videira que é Jesus, que nos liga ao Senhor, que é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Nós vamos continuar declarando que Deus é Deus. Deus somente é Deus. Aleluia. Que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Ele é Deus, aleluia. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Cante com a tua alma, oh Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que as nossas vozes, que a voz da criação se erga para dar louvor, louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar, pois Deus somente é Deus, somente Deus é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor, louvor somente a Deus. É nesse momento especial em que nós trazemos à memória a quantidade de vezes que o Senhor veio ao nosso favor.
É nesse momento que a gente traz à memória a quantidade de vezes em que o Senhor nos livrou, em que o Senhor veio a nosso favor no momento de dificuldade, no momento em que o Senhor nos curou a quem nós amamos, quando o Senhor nos sustentou em momentos em que nós perdemos a quem nós amamos. É nesse momento que a gente traz a memória e a gente fala: Senhor, Tu é Deus de todas as coisas, Tu és soberano sobre todas as coisas, e eu vou adorar ao Senhor apesar de todas as coisas. Nós temos aqui muitos pedidos. Essa semana foi uma semana de muitas perdas. Hoje ainda recebemos notícias de pessoas que nós amamos e que se foram ao colo do Pai. E eu quero nesse momento compartilhar o nome de algumas pessoas. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos e já entrasse em oração pela vida desses familiares, que você já colocasse diante do altar do Senhor a vida dessas pessoas. Luiz Fialho, esposo da irmã Deia, Paulinho, que faleceu essa madrugada, ex-membro de nossa igreja. A família do Bruno, filho do irmão Roberto, que faleceu também essa semana. Orar por todos os familiares. Peço também para que vocês orem de forma especial pela vida do pai do Rômulo e do Renan, que está no CTI em observação, mas estão aqui adorando ao Senhor hoje. Orar pela Larissa. Temos pedidos também especiais aqui, pela viagem de volta do nosso pastor, pelo pastor João Gomes, que vai pregar hoje, está pregando hoje de manhã. Orando aqui pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelos ministérios da nossa igreja, pelas organizações, Conselho Diaconal, Conselho Missionário, a MCM, a MCCD, Mulheres Conectadas com Deus, pelo evangelismo, por um avivamento em nossa igreja, pela volta do nosso pastor, chega amanhã, vindo amanhã. Tantos pedidos de oração, e eu queria que nesse momento você levantasse uma de suas mãos, se você quer colocar algo na presença do Senhor nessa manhã. Se você tem um pedido especial, levante sua mão, coloque ela na direção do Senhor e clame ao Senhor nesse momento, porque Ele está nos ouvindo, Ele está aqui nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, Teus servos estão aqui com as mãos levantadas, Senhor Deus, pedindo ao Senhor, que é poderoso, dono de toda a autoridade, todo o poder, a quem nós clamamos e cremos que És um Deus para quebrar todas as cadeias, destruir muralhas, Senhor Deus, fortalezas. É um Deus que cura todas as doenças. É um Deus, Senhor Deus, que acalanta os nossos corações quando estamos em sofrimento e dor. Tu és esse Deus a quem clamamos nesta manhã, Pai. Venha a nosso favor, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre aqueles que carecem hoje da Tua paz, derrama sobre o coração dos Teus filhos o Teu bálsamo nesta manhã, Pai. Nós carecemos da Tua presença, nós desejamos a Tua presença, e nós oramos, Senhor Deus, crendo que o Senhor estás a nos ouvir, com as nossas mãos levantadas, com os nossos joelhos quebrantados, com os nossos corações contritos diante do Teu altar. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor e pedimos, Pai, venha ao nosso favor, fala aos nossos corações, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Domina o trono do universo, que a voz da criação, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Cante mais uma vez bem forte: Deus, sim, Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente as nossas vozes. Deus, somente Deus domina
que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesse momento de culto, nesse momento de adoração, também com a oportunidade de estarmos compartilhando com a igreja alguns assuntos, alguns temas que precisam ser tratados por todos nós. Nós queremos trazer aos irmãos alguns assuntos desta semana que se inicia hoje. Nós temos algumas atividades que precisam ser compartilhadas com a igreja. Na próxima terça-feira, dia 15/3, nós vamos ter a aula inaugural do nosso segundo discipulado, Homem ao Máximo. E esta aula vai ser ministrada pelo nosso pastor, que já vai estar aqui entre nós na terça-feira. Ele está embarcando amanhã à noite, lá dos Estados Unidos, chegando aqui na terça pela manhã, e já vai começar um dia de inteira movimentação com a nossa igreja, e à noite ele já ministra esta aula. Queremos convidar a todos os nossos diáconos para que no dia 19/3, no próximo sábado, nós estejamos reunidos para a nossa reunião de oração. Irmãos, o conselho diaconal desta igreja está numa fase de muita dependência da mão poderosa de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do conselho, de todo o seu corpo. Porque nós temos muitos dos nossos irmãos que já estão com idade avançada, que já estão com algumas dificuldades com a saúde, mas nós temos a responsabilidade e a consciência de sermos instrumentos nas mãos de Deus no trabalho desta igreja. E isso faz com que toda a igreja esteja intercedendo por esse grupo de servos que estão aqui para servir ao Senhor e à igreja do Senhor. Por isso nós clamamos aos irmãos que estejam orando por nós, que estejam orando pelo conselho, e nós vamos estar também reunidos em oração no próximo sábado pela manhã. No dia 20, que vai ser no domingo seguinte, nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor. Toda a igreja é convidada a participar dessa cerimônia linda, que é estarmos ao redor da mesa do nosso Deus. E nós vamos estar orando por esse tempo, orando para que o Senhor use esse tempo para nossa bênção e edificação. Aqueles nossos irmãos que estão dos seus lares, que ainda não estão frequentando presencialmente a casa do Senhor, preparem os seus elementos para que naquele momento da ceia também estejam desfrutando da bênção e do privilégio de estarem nesta cerimônia. No outro sábado, dia 26, sábado da semana seguinte, nós vamos ter um fórum na nossa igreja. E esse fórum é voltado às pessoas que estão sós. O que quer dizer isso? Solteiros, viúvos, desquitados, separados, etc. No entanto, o pastor enfatizou e pediu que nós estivéssemos lembrando a igreja que esse fórum não é só para essas pessoas, é para a igreja. E nós precisamos estar aqui como igreja para estarmos apoiando, para estarmos participando, porque vai ser um fórum de debate de interesse de todos. E nós precisamos estar aqui com este propósito, com esta finalidade. E já desde agora, precisamos estar orando. Meus irmãos, são alguns desafios, são alguns trabalhos que a nossa igreja está envolvida com todos eles. E nós precisamos estar sustentando em cada momento estes objetivos. A nossa igreja está vivendo um tempo desafiador. Todos sabemos que nós precisamos avançar, como está ali na nossa tela. Vamos avançar. E esse avanço, irmãos, implica em nós estarmos sonhando grande, sonhando amplo. Nós vamos crescer numericamente, crescer espiritualmente, crescer fisicamente. Nós estamos sonhando com a expansão de tudo isso que nós somos e temos, e tudo está colocado na mão poderosa do nosso Deus, no altar do Senhor. E por isso nós estamos convidando a igreja para estar conosco nesse propósito de oração, de participação, de
de contribuição, e esse é o desafio para esse tempo. Toda a igreja está convidada a participar dessa forma. Nós, nessa manhã, também estamos agradecendo a Deus pelo aniversário de um jovem muito importante, é o João Abner. Ele está aniversariando hoje, a sua mamãe, a irmã Rose, está pedindo que nós estejamos agradecendo a Deus essa bênção que Deus conferiu a ela e a família, que é a vida do Abner, do João Abner. Vamos estar orando também nesse sentido. E nesta hora, irmãos, nós vamos estar dedicando ao Senhor as nossas vidas e os nossos bens. Toda a igreja tem consciência da maneira como devemos nos movimentar nesse momento de dedicação. Aqui no centro, nós temos um gasofilácio que é voltado à reforma do santuário da nossa igreja, do nosso templo. Nós estamos sonhando, já comentamos com os irmãos, e sonhando alto. Vamos ter melhorias fantásticas que Deus há de promover esse tempo para todos nós. E nós vamos estar nesse instante tendo a oportunidade de estarmos contribuindo, de estarmos participando deste ofertório da igreja do Senhor. Nós vamos, meus irmãos, nesse momento orar, pedindo a Deus que tome a vida de cada um destes que estarão contribuindo, mas também daqueles que não poderão estar aqui por alguma razão. E o Senhor sabe qual é a razão. E é esse Deus a quem nós vamos orar. É aquele que tem a responsabilidade de proporcionar a oportunidade de todos estarmos participando desse tempo como igreja fiel do Senhor que nós somos. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar mais uma vez. Ó Deus, esse é um tempo, Senhor, em que as nossas vidas estão sendo entregues nas Tuas mãos, no Teu altar. Nós estamos dedicando, Senhor, os nossos bens, os nossos valores, a nossa fazenda, as nossas vidas, dons e talentos com os quais nos tens abençoado, e tudo isto, Senhor, é colocado diante do Teu altar nesta hora. Abençoe a Tua igreja, Senhor, de maneira tal que todas essas aspirações, todos esses sonhos, ó Deus, que estão no coração da Tua igreja, sejam realidades porque estão sendo entregues no Teu altar. Muito obrigado pela vida de cada servo Teu que contribuirá nesta hora. Muito obrigado por aqueles, ó Deus, que nesse momento não estão podendo participar, mas trabalhe, Senhor, na vida de cada um de tal maneira que em muito breve tempo, ó Deus, todos sejamos participantes desse momento. Pai querido, nós queremos dizer nesta hora muito obrigado, Senhor, pela vida do João Abner, pela vida da irmã Rose. Te pedimos, ó Deus, que esta vida seja consagrada todos os dias ao Teu altar, e que essa família, Senhor, seja cada dia mais dedicada à glória e ao louvor do Teu nome. Abençoe esse tempo da Tua igreja e faça, Senhor, com que esse seja um tempo em que o nosso coração esteja, Senhor, entregue, derramado no Teu altar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos movimentar, irmãos, enquanto dedicamos ao Senhor. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste vem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem, eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. No mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, bem-vindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal.
do céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Aleluia. E muito contente. Irmãos, essa é uma hora linda desta igreja ser vista. Nós que estamos aqui da frente e que temos a oportunidade de vislumbrar toda a congregação, nós vemos, como o pastor Sérgio falou agora há pouco, que hora linda que é a hora desse engarrafamento santo. Nós vemos tantos dos nossos irmãos se movimentando, e isso é a razão de nós estarmos glorificando ao nome do Senhor. Nossas vidas, nossos bens estão entregues e colocados nas mãos poderosas do nosso Deus. Irmãos, eu voltei aqui porque me foi feita uma solicitação pela nossa equipe de introdução para que os jovens, ou melhor, os mais jovens, porque todos são jovens, que estão aqui na nave, se puderem nos ajudar, passarem por favor para a galeria, porque nós temos alguns irmãos que estão querendo entrar e ainda estão com dificuldade de subir escadas, e temos aqui alguns que podem nos ajudar nesse sentido. Então, os mais jovens, por gentileza, para a galeria, para que tenhamos espaços abertos aqui para os irmãos que estão entrando para o culto. Que Deus nos abençoe nesta hora. Pastor Sérgio é o profeta que há de ser usado por Deus nesse tempo, e nós oramos para que ele seja um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmão Ricardo. Bom dia. Acho que os irmãos e as irmãs perceberam que eu gostei dessa parafernália. Dá para ficar com a mão livre, né? Eu gostei desse negócio. Gostei mesmo, bom demais. Então, enquanto o pessoal está se movimentando aí, quero falar aqui da minha satisfação de poder estar aqui novamente, trazendo a palavra a vocês nesta manhã, daquilo que Deus tem colocado um pouco no meu coração, no coração da equipe pastoral como um todo, né, mas individualmente. Deus tem falado algumas coisas muito importantes para nós, enquanto igreja, nesse tempo, e agradeço a Deus, em primeiro lugar, e mais uma vez ao nosso pastor, que terça-feira estará já entre nós, com certeza, depois desse tempo, desfrutando, né, da companhia dos seus queridos. Já vai chegar com a bateria carregada. Quem conhece o pastor Anderson sabe que ele vai chegar nos 440 volts, pelo menos, né, em altíssima tensão. No sentido de vibração, de ele nos ajudar, nos colocar aí a nova visão daquilo que Deus tem dado ao seu coração. É uma bênção estar nesse tempo aqui com vocês. Eu queria pedir, antes de falar sobre o tema e entrar no texto propriamente dito, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho, já puder projetar aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34. Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34, e como nós estamos assim, permaneceremos sentados lendo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. E os demônios rogavam-lhe dizendo: Se nos expulsas, manda-nos então entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou
pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram. Outra vez, preste atenção. E chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas. E o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, atenção, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Feche seus olhos. Pai, que a Tua palavra nesta manhã tenha mais uma vez neste púlpito a primazia. Ó Deus, que seja o Senhor a falar através da Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela frutifique em nosso coração, para que aprendamos qual é a lição que esse texto nos traz. Que não sejamos como os da cidade de Gadara, que a gente convide Jesus para ficar sempre em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? O tema da reflexão desta manhã é: convide Jesus para ficar. Por isso que eu falei, preste atenção, nos gadarenos e não nos dois endemoniados, porque nesse texto a gente costuma refletir sobre os dois endemoniados. Eu já quero falar para você que tanto Lucas 5 quanto Marcos 8, são os outros textos paralelos, eles destacam um endemoniado. Você deve estar pensando, isso é um erro. Não, não é. A palavra de Deus já disse isso semana passada e é repetida aqui nesse púlpito. Ela é viva, eficaz, inerrante e é suficiente. Ela não tem falhas, ela não contém erros. Então, qual é a diferença do texto? Simples. Mateus observa dois endemoniados. Marcos e Lucas relatam apenas o mais proeminente, aquele que conversa com Jesus. É simples. A resposta, na tradição teológica, no estudo simples da palavra de Deus, você percebe que quem fala com Jesus é um dos dois, o outro só faz aqueles movimentos esquisitos que endemoniados fazem. Então, isso é importante deixar claro. Mas, como eu disse, antes de refletir nesse texto, eu preciso esclarecer algumas coisas que são importantes. Eu quero te situar, quero te levar até o cenário dessa jornada, desse encontro de Jesus com esses dois endemoniados. Gadara era uma cidade muito importante naquela região. E a gente talvez tenha o preconceito com Gadara porque ela tem endemoniados, né? Então a gente olha Gadara com um olhar diferente. A cidade dos endemoniados. Não. Gadara não era a cidade dos endemoniados no sentido de ter mais endemoniados. Eram só aqueles dois. Gadara era uma cidade tão importante que ela fazia parte da Decápolis. O que é a Decápolis? São as 10 cidades mais importantes do Império Romano, junto com Roma, por exemplo, e com tantas outras. Gadara tinha essa importância porque ela era um centro comercial, uma cidade portuária, tinha piscinas termais. Imagina, aquela piscina de água quente, aquela água te banhando, aquela água ferrosa, aquela água, né? Eu não sei se alguém já foi aqui, como é que é o nome da cidade? Águas Quentes, né? Eu nunca fui. Nunca fui. Não estou falando isso porque eu quero ir, não. É porque tem gente que vai, né? Como é que é? Águas de Lindóia. Não, tem uma em Goiás. Caldas Novas, obrigado. Já foi, né? É isso aí. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Derrama a bênção sobre a minha, que eu gostaria de ir num lugar desse. Vai que cresce cabelo. Não é? Não cresce não, né? Alguém já falou, não cresce não, tem jeito não. Mas Gadara tinha essa característica, era uma cidade em que as piscinas termais eram frequentadas pela elite romana. Não era o povo que frequentava, então eu já não podia ir. Era só a elite romana. Só os generais, a elite, senadores, aquela turma toda que você vê nos filmes. E, atualmente, essa cidade se chama Unquais, que é um termo, uma palavra latina derivada de Caius. Caio era um imperador proeminente, um imperador romano muito famoso. Caio Augusto. Então, em homenagem a Caio, que essa cidade continua. E ela é hoje ainda um importante centro turístico. Muita gente vai até Unquais, até a cidade de Caio, para conhecer não as piscinas que acabaram, mas as ruínas históricas e principalmente fazer uma viagem turística, e tem a ver com essa reflexão dessa manhã. E nessa viagem turística você sobe até as colinas, porque as colinas de Golã que ficam ali, elas são muito importantes na divisão entre Israel e Síria. E de cima das colinas de Golã, você olha a cidade de Gadara, e você olha Israel inteiro, e o mar da Galileia, que Jesus atravessa nessa história, e o mar de Tiberíades. Então é um ponto turístico muito conhecido naquela região, e muito importante. Gader deriva do hebraico barreira, fronteira. Como eu disse, as colinas de Golã dividiam Israel
e a Síria. Muitas batalhas no Antigo Testamento aconteciam naquela região. Bom, o gadareno em destaque, como eu disse, ele é aquele que conversa, dialoga, é ele quem fala com Jesus. É ele quem diz assim: olha, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. E, como eu disse, Mateus é mais detalhista, ele destaca os dois endemoniados, enquanto Lucas e Marcos se detêm apenas naquele que fala. Era uma pessoa violentamente atormentada por espíritos, era alguém que fez, talvez, escolhas erradas na vida, que o conduziram até esse momento, e o inimigo tomou posse de sua vida. E a partir daquele momento, ele era descontrolado, como vocês viram e leram no texto. Aquele endemoniado, aqueles dois, eram violentos, eram maltrapilhos, viviam sujos pelos sepulcros, agrediam qualquer pessoa que tentasse chegar perto deles. Qualquer que se aproximava, o texto sagrado diz que era logo expulso, porque a tamanha violência daqueles dois homens, tamanho a possessão demoníaca que se instalou sobre eles. Mas o destaque desse texto, como eu disse, não eram os dois, eles tinham uma identidade. A identidade era da cidade de Gadara. Mas o foco não são os dois gadarenos ou o gadareno que conversa com Jesus. O foco está aqui no texto, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É isso que eu queria abrir o coração, porque Deus encheu isso nestes dias, desde que o pastor Anderson me escalou a cada um dos meus amigos, e eu fiquei aqui neste domingo. Isso encheu o meu coração, porque eu queria falar do comportamento da cidade de Gadara. Eu queria falar do comportamento dos gadarenos e não dos dois endemoniados. E o comportamento dos gadarenos é aquilo que vai nos dirigir nesta manhã, nesta reflexão em que eu intitulei Convide Jesus para ficar. Porque em algum momento dessa história, na cidade de Gadara, havia a família desses endemoniados, uma família que chorava pelos seus entes queridos. Eles eram perdidos, eram pessoas, como eu disse, maltrapilhos, que carregavam grilhões, correntes, já tentaram, outras pessoas tentaram prendê-los. A tradição histórica cristã diz que esses homens foram aprisionados durante um tempo, mas tamanha violência e tamanho nível de possessão, eles romperam esses grilhões e os arrastavam, amedrontando ainda mais, atormentando ainda mais as pessoas e qualquer um que se aproximasse deles. Mas a cidade de Gadara, do qual a família fazia parte, ela tem um comportamento que nós lemos no texto. E o comportamento foi: assim que acontece a expulsão dos demônios, eles vão para os porcos. A cidade de Gadara, ela é informada pelos donos dos porcos, a quem eu carinhosamente chamo agora de porqueiros. Não pejorativamente, é porque quem tem porcos são porqueiros, né? Não são porcos também e nem fazem porcarias. São porqueiros, donos. Não tem vaqueiro, não tem boieiro, agora tem porqueiro. Então, os porqueiros vão até Gadara e informam o que aconteceu. Olha só, passou um camarada aqui, ele se diz o Messias, se diz Jesus, ele veio aqui, sabe aqueles endemoniados que estão há anos, que a família vai chorando por aí, desesperada, e a gente apontava o dedo e dizia assim: isso aí é endemoniado, larga esse troço para lá. É porque tem gente que é assim, né? Aquilo não tem mais jeito não, deixa para lá, está perdido. E aí, em vez da cidade de Gadara se alegrar, porque aqueles dois homens foram libertos, a cidade de Gadara faz assim, ó: Jesus, sai daqui. Jesus, vai embora daqui. Nós não queremos você em Gadara. E que tipo de comportamento é esse que a cidade de Gadara tem quando vê aquele homem sem nome, ou aqueles homens sem nome? A Bíblia não diz qual é o nome daqueles endemoniados, mas a Bíblia ressalta que quando eles retornam como missionários, vamos dizer assim, para informar o que Jesus havia feito, e os porqueiros também vão lá como missionários do inferno, por assim dizer, a informação para a família é maravilhosa, a família fica feliz, aqueles homens são libertos, mas o restante do povo tem essa reação estranha. Por que isso? Os habitantes da cidade, eles estavam muito mais acostumados em ver aqueles homens daquela maneira, julgá-los e taxá-los, e ver a sua situação de pecado como perfeitamente resolvível. Eu não sei se você já experimentou isso, mas em algum momento da minha jornada, e eu acho que a sua também deve ter essa reflexão, em algum momento da minha jornada eu achei que os meus problemas eram resolvíveis. Eu dou conta. Igualzinho o povo de Gadara. Eu dou conta. Afinal de contas, os meus pecados de estimação, eu vou resolver um dia. Quando o grande dia chegar, que vai passar no telão
no telão as minhas crises, eu falo para Deus, olha, eu errei, pisei na bola, me perdoe. É assim que, talvez em algum momento da minha jornada, eu pensei, não sei se é assim que você pensa, você que acompanha pela internet, está em casa vendo, eu não sei se é assim que você pensa. Se é, eu quero dizer que deu errado comigo. E eu peço em nome de Jesus que dê errado com você também. Que a gente passe a entregar os nossos problemas e a solução deles para a pessoa mais correta, que é Deus, em Cristo Jesus. Porque a cidade de Gadara era tão desobediente que ela criava porcos. Era algo que Deus havia preconizado, havia dito contra ele. Preconizado, eu vernaculei de novo. Por exemplo, no texto de Isaías, capítulo de número 66, versículos 3, depois 16 e 17, você não precisa abrir. Isaías 66, é o último livro, no capítulo 3 e depois 16 e 17, Deus diz ao povo para que não se misturasse com esse tipo de carne. Tem lá as suas asepsias, tem o seu contexto local, ok? Mas Deus separou o povo de Israel naquele momento, naquele tempo, para que não criasse porcos. Porque os porcos, eles eram usados pelos pagãos como sacrifícios. Também havia essa explicação. E aquilo era uma ligação muito perigosa entre o povo separado por Deus e aquele animal que, coitado, ele era usado como sacrifício, ele não tinha nada com isso. Que, aliás, tem uma carne muito saborosa. Mas aquele animal era utilizado para isso, para sacrifícios pagãos. Então Deus não queria que o seu povo se misturasse com aquele tipo de sacrifício, com aquele comportamento pagão. Por isso, a necessidade da separação com a criação de porcos. Amém, igreja? Entendeu? Então, Deus separa aquela situação para que o povo de Israel não se contaminasse com a criação de porcos em vistas aos outros povos. Ou seja, Deus não queria que o povo de Israel passasse por aquela situação. Mas o povo de Gadara, dentro de Israel, faz o quê? Sacrifícios pagãos com porcos. Além disso, a tradição diz que o povo de Gadara tinha suas transações financeiras, as suas famosas maracutaias, como marca principal. Isso é, como eu disse, a explicação para a criação dos porcos. E aí Jesus chega naquela cidade. Depois do cenário pintado, Jesus entra naquela cidade, ou passa na porta da cidade. Depois de enfrentar uma viagem tortuosa pelo mar da Galileia e chegar até Gadara, Jesus então tem com esses dois homens. Ele expulsa os demônios, os repreende, os demônios entram nos porcos, os porcos se lançam ao mar, pelo despenhadeiro ao mar, morrem. E os homens são livres, libertos. Os donos dos porcos, em vez de olhar aquela situação, como eu já disse, e ficarem alegres com a conversão deles, eles se preocupam, meu Deus, meus porcos. E aí eles correm na cidade e contam para todo mundo o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Libertou aqueles dois homens? Não, matou os meus porcos. E aí a cidade de Gadara falou assim, não, peraí, e as minhas maracutaias? E o meu jeitinho, e o meu pecado, e aquilo que eu vou resolver um dia. Não, Jesus não pode entrar aqui, porque esse camarada vai querer que eu me limpe. Não, estou fora. Então a cidade vai então ao encontro de Jesus e diz assim, olha, nós não queremos você aqui. Agora eu te convido a pensar e refletir numa situação. Hoje, você e eu, no Rio de Janeiro, no nosso bairro, vamos diminuir, aqui os irmãos estão presencialmente, você que está em casa, no seu bairro, ou na sua cidade, onde você está agora, na sua rua, você ouve falar que Jesus está andando, passeando, está aqui fazendo milagres, convertendo vidas, transformando realidades, pegando água e transformando em vinho, endemoniados em pessoas libertas, corrigindo erros, aquilo que o apóstolo Pedro diz, aquele que roube, não rouba mais, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E aí, sucessivamente. É esse Jesus que está passando em Gadara. É esse Jesus que está passando em Vila da Penha ou na sua cidade, na sua rua. É esse Jesus que está passando e o povo diz, não entra aqui. Será que tem sido essa a sua postura? Imagine, Jesus está passando na sua porta. Qual é o convite que você vai fazer? Gadara, a cidade escolheu, não queremos você aqui. E por que ela fez isso? Porque eu separo aqui 3 problemas que a gente tem, e a gente tem uma mania de dizer para Jesus, olha, se retira da minha vida, ou nem entra na minha cidade.
Primeiro deles é o seguinte: a gente rejeita as novidades de Deus porque elas nos surpreendem. Porque nós e o povo de Gadara estava acostumado, e talvez a esperança messiânica do povo local seria aquele Messias forte que pegaria na espada, que era uma expectativa no tempo de Jesus, tá, meus irmãos? O povo judeu esperava, o povo de Israel aguardava um rei como Davi, que pegasse na espada, como Saul, como qualquer outro, que resolvesse os problemas na força, na bronca. E aí quando chega alguém simples como Jesus, com uma mensagem simples, porém muito profunda, de transformação de vida, de confronto com o pecado, é uma novidade. Afinal de contas, enquanto se pregava sobre violência, se pregava sobre tomar o reino à força, Jesus falava sobre o quê? Sobre amor. Sobre vencer as nossas dificuldades, entregando nossa vida ao Senhor, e em cima disso construirmos uma caminhada, uma jornada de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Uma jornada de autoconhecimento, autopiedade, de conversão diária. Isso era novidade, não tinha nada a ver com espada. Se tivesse, Jesus teria dado legalidade a Pedro, quando ele corta a orelha de Malco. Muito bem, meu camarada, vou usar esse termo, é subliminar, tá? Entendedores entenderão. Muito bem, camarada, pegou na espada, está certíssimo, vamos à luta. Entendedores entenderão. Se Jesus fosse um revolucionário, ali ele tinha validado e usaria esse discurso. Ele fala: Pedro, guarda a tua espada, não é assim que as coisas funcionam. Meu reino não é disso, meu reino não é desse jeito. E aí a cidade de Gadara, diante das suas incredulidades, seus pecados, dos seus erros, da surpresa que era a mensagem que Jesus trazia, de libertação de cativos, de transformação de vidas, de recuperação de irrecuperáveis, de perdão dos pecados, de remoção da condenação eterna, essa mensagem simples, porém profunda, Gadara não queria porque era uma surpresa. O povo judeu esperava alguma coisa mais forte, mais vibrante, e alguma coisa que deixasse o meu pecado ali, quietinho, né? A gente tem dificuldade com surpresas, irmãos, porque as mudanças nem sempre elas são boas, elas nos transformam, especialmente quando confrontam o nosso pecado. Aí mexeu com a minha ferida. As mudanças que Deus prevê e propõe sobre nós, elas vão diretamente na linha do confronto com o pecado. Porque não adianta, irmão, pecado é pecado e continua sendo e será sempre. O problema é que a gente e o povo de Gadara fez isso, eles preferiram ficar na sua zona de conforto, a zona do pecado, em que eles estavam ali muito bem, não mexa comigo, eu estou aqui fazendo as minhas maracutaias, as minhas negociatas, a cidade está muito bem, nós não precisamos de você, Jesus. Você representa algo novo, ou como o próprio Senhor falou, o vinho novo, que tem que ser colocado em odres novos. Por quê? Porque se colocar em odres antigos, a fermentação natural do vinho novo vai romper, vai acabar com aquele odre. Um odre novo, ele tem resistência, para que o fermento, e o fermento geralmente tem ligação na Bíblia Sagrada com o pecado, esse fermento ele vai ser diminuído por uma experiência nova, por uma novidade de vida, por uma surpresa agradável, por algo que Deus está fazendo e transformando a nossa vida. Então as velhas coisas, já diria o apóstolo Paulo, ficaram para trás e tudo se faz novo. Mas o povo de Gadara não pensava assim. O povo de Gadara queria ficar ali na sua conveniência, no seu pecado, sempre cultivando o fermento que é dito na Bíblia como algo que parece o pecado, por isso o pão sem fermento. Por isso em tantos momentos Jesus, retirai o fermento, porque o fermento simbolizava essa vida de pecado. O povo de Gadara queria ficar assim. Esse é o primeiro problema quando Jesus passa na nossa vida, a gente quer manter a situação como está. Deixa o meu pecado aqui, deixa eu viver, e você fica, Jesus, da porta para fora. Eu te amo, eu canto para você, e foi dito aqui nesse púlpito, do momento da direção das canções, que a gente tem que parar de repetir e começar a sentir e abrir a boca para confessar aquilo que a gente canta. Porque se tem uma área que a gente mente, é nessa área. A gente abre a boca e reproduz, em vez de cantar. Porque a gente quer manter o nosso pecado quietinho, manter as nossas questões longe do Senhor. Senhor, Jesus, não chega aqui na minha Gadara não, fica longe. O povo de Gadara pensava assim. Em segundo lugar, um outro problema é o seguinte: a gente valoriza o que tem preço e despreza o que tem valor.
A gente valoriza o que tem preço e despreza o que tem valor. Muitas coisas na vida, na caminhada cristã, são assim, igual aqueles homens. Eles perderam 2.000 porcos. Meus irmãos, 2.000 porcos corrigidos para a atualidade, sabe quantos são? R$500 milhão. R$500 mil. É muito porco. É muito dinheiro. E aqueles homens naturalmente ficaram desesperados. Só que os porcos tinham um simbolismo de pecado, tinham um simbolismo de desobediência. Havia um simbolismo forte naquilo, com a maracutaia, com os esqueminhas que os gadarenos faziam. E eles não queriam se livrar daquilo. Eles valorizavam aquilo que não tinha valor. Eles colocavam preço, precificavam as coisas. Mas o que tinha valor de verdade, que era a presença do Cristo entre eles, desvalorizada. Aqueles homens, aquela cidade, teve essa situação. Eu entendo a chateação, ninguém quer perder na vida, nos seus negócios, mas aquilo era desobediência a Deus, e reconhecer que Jesus veio libertar os cativos ficou em segundo plano. O povo de Gadara, quando olhou aquela situação e viu os endemoniados curados, as famílias reunidas e restauradas, eles preferiram ficar precificando. Continuaram apontando o dedo. Um dia aconteceu a conversão. Tem problema não. Então, fica aí vocês. Eu perdi. O seu prejuízo é menor do que o meu. Quantas vezes a gente, no nosso egoísmo e arrogância, como o povo de Corinto, como o povo de Gadara, a gente não faz isso também? Quantas vezes nós, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada cristã, nós precificamos coisas, precificamos até pessoas, e desvalorizamos aquilo que tem real valor, que é a presença de Jesus em nossa vida. Por isso, os gadarenos não queriam convidar Jesus para ficar, eles queriam que Jesus fosse embora, porque para eles era muito mais importante ter do que ser. Para os gadarenos, o que valia mesmo não eram as boas novas, era o que Jesus poderia dar a eles. Quantas vezes nós vemos na TV e criticamos, mas talvez a gente repita as mesmas coisas em outras dimensões. Você está se relacionando com Jesus pelo que Ele pode te dar e não pelo que Ele é. Essas pessoas da TV estão fazendo a mesma coisa. Elas se relacionam com Jesus pelo que Ele pode dar. O Evangelho não é isso, porque a própria palavra do Senhor diz, no livro de Marcos capítulo 8, quem quiser ganhar a sua vida deve primeiramente perdê-la. E perder significa perder financeiramente, não, meus irmãos. É perder o controle. Eu sou do tempo do Atari, né? Já botei o controle aqui. Mas hoje é assim, né? Sei lá, 18 botões, eu não sei nem mexer naquilo. Mas você quer dar o controle da sua vida para Jesus? O manche, para Ele dirigir, o timão, ou o controle do PlayStation, seja o que for. Os gadarenos não queriam. Por isso eles expulsaram Jesus da cidade. Por isso eles disseram, não queremos você aqui. E quando nós precificamos as coisas e deixamos de dar valor a Cristo, a gente faz a mesma coisa. A gente acha que entregar o controle para Ele da nossa vida é perder o controle da vida, não é. Porque a maior ilusão que nós temos, gente, é achar que nós temos controle de alguma coisa. Nós não temos controle de absolutamente nada. O apóstolo Tiago destaca isso, dizendo que nós somos como fumaças que vêm, aparecem e depois se dissipam. Nós não temos o controle de nada. E essa é uma ilusão que o homem, nas suas ideologias, nos seus pensamentos, principalmente nessa modernidade, tem. A gente acredita que tem algum controle. Quem quiser ganhar a sua vida deve primeiro perder. O terceiro problema, eu já estou caminhando para o final, é o seguinte: infantilmente, aquela população e nós, em alguns momentos, fazemos a mesma coisa. Damos ouvido à voz do povo, em vez de fazer uma reflexão. Não digo nem ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus é clara pela sua palavra, mas a gente não tem a capacidade, às vezes, de refletir. O povo de Gadara, o negócio era tão evidente que Jesus passou naquela cidade e libertou aqueles 2 rapazes que davam problema para a cidade. Aqueles 2 rapazes eram um problema para a cidade. E eles foram libertos, e a cidade de Gadara não fez uma reflexão, ela simplesmente ouviu o que os porqueiros tinham a dizer. Isso me remete ao que o apóstolo Paulo dizia aos Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira carta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então,
o povo de Gadara ficou ouvindo o que os outros diziam, as suas más conversações, e aí foram corrompidos no seu entendimento e naturalmente na sua compreensão, e não entenderam quem Jesus era, o que Jesus estava fazendo, deixaram as suas expectativas falarem mais alto, deixaram os seus pecados criarem as barreiras como as colinas de Golã. Aquele povo de Gadara permitiu que o seu pecado ficasse fazendo separação, como dizia Isaías, entre eles e Deus. Eles preferiram ficar, mal comparando, na sujeira dos porcos, do que receber a libertação que Jesus tinha para dar, a mesma que os 2 endemoniados receberam, porque eles ouviram a voz dos outros. Quais são as vozes desse tempo que você está ouvindo? E eu não estou me referindo só aos jovens, que são muito influenciados por essas ideologias, mas qual é a voz que eu e você estamos ouvindo? Estamos ouvindo a voz da palavra de Deus, ou estamos ouvindo influenciadores? Porque eu descobri um canal tal que fala sobre... É a palavra de Deus? Ou parece a palavra de Deus? Não sei se você já teve contato com um simulacro. Simulacro é algo que parece, mas não é. Você vai lembrar do Denorex. Só eu lembrei. Não, lembramos. É que ninguém quis confessar. Um simulacro nada mais é que aquilo que parece, mas não é. Parece, mas não é. E um simulacro era a vida dessas pessoas, porque eles não queriam a transformação e ouviam esses simulacros, essas mentiras, que são aquelas coisas que vêm embaladas muito bonitinha, fechadinho, com lacinho, quando você abre, é um bombonzinho desse tamanho. A embalagem é assim, o bombom é desse tamanho. Você pagou pela embalagem, eu paguei pela embalagem. Simulacro é isso. Será que nós estamos dando vozes a esses simulacros? O que eu e você estamos ouvindo? A cidade de Gadara ouviu os porqueiros. A informação que o porqueiro tinha para dar era do seu pecado, do seu erro. Olha, perdi 500 mil. Mas espera aí, teve 2 vidas salvas aqui. 2 caras que eram um problema para a nossa comunidade, e agora eles estão transformados. Isso deveria ser motivo de alegria, mas não era. Então, o terceiro grande problema é que a gente ouve outras vozes e não a voz do Senhor. A gente não consegue estar apto, como o apóstolo Paulo diz, para discernir esse tempo e as vozes desse tempo. Nós temos problemas com isso. Só que eu quero te propor 3 coisas e eu vou finalizar aqui com essas 3 coisas. 3 atitudes diferentes do povo de Gadara. Por isso o tema dessa reflexão é: convide Jesus para ficar. E com essas 3 atitudes práticas, nós vamos convidar Jesus a entrar na nossa vida, permanecer na nossa casa, transformando a nossa situação diária. Em primeiro lugar, convide Jesus para ficar, apesar das barreiras, colinas e montanhas do impedimento. Gadara, além dos pecados, tinha uma posição geográfica ruim. Isso não poderia ser impedimento, porque Jesus foi até lá, enfrentando o mar revolto, enfrentando uma tempestade, enfrentando as dificuldades, a multidão que o comprimia. Não sei se você lembra, por onde Jesus passava, uma multidão seguia. Isso não era dificultador para Jesus chegar até a cidade de Gadara. Podia ter a colina que fosse, o pecado que fosse, a manada de porcos que existisse, seja qual for a situação, Jesus vai passar na sua cidade, na sua vida. Só que eu só posso convidá-lo para ficar se eu tiver essa primeira postura. As barreiras, as dificuldades não podem ser um problema na minha vida, na sua vida. Eu não posso olhar para as colinas e dizer assim, são intransponíveis. Não há pecado que Deus não possa romper. O que para os homens é impossível, para Deus é possível. Aqueles endemoniados, às vistas das pessoas, até para a sua família, eram casos perdidos. Jesus olhou para eles com amor, com compaixão, e transformou a vida daqueles homens. Ele queria transformar a cidade toda, mas a cidade não quis. Tem lá os seus motivos. E eu pergunto a você, quais são os motivos, as barreiras, os grilhões que te prendem a convidar Jesus para ficar na sua vida? Quais são as dificuldades, os pecados de estimação, aquilo que tem prendido, acorrentado como uma âncora que puxa para baixo, prendido a minha vida e a sua vida? O que tem impedido você de permanecer em Jesus, de convidar Jesus para ficar na sua vida? Não deixe que as barreiras, o pecado, seja qual for a dificuldade, seja um impedimento. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Segunda atitude prática, convide Jesus para ficar, porque somente Ele pode mudar para sempre a nossa história. A cidade de Gadara tinha uma oportunidade única, os gadarenos tinham uma oportunidade única de ter a sua vida transformada para sempre, seus pecados perdoados, seu caminho tortuoso corrigido. Mas os gadarenos preferiram deixar para lá. Mas haviam dois que experimentaram a bondade, a graça e o amor de Deus para sempre. Não viram barreiras, não viram dificuldades, apenas perguntaram: o que tenho eu contigo? Não chegou a hora. Meu irmão, quando você está de frente de Jesus, não existe hora nem momento nem lugar certo. É a hora que Deus marcou com você. Não é a minha hora certa, não é o meu lugar certo. É a hora que Deus marcou comigo e contigo. E no caso daqueles dois rapazes, era a hora de Jesus transformá-los. Era a hora de Jesus transformar Gadara, mas eles não quiseram. Hoje é o dia que Jesus pode transformar a sua vida, pode mudar a sua história para sempre. E só Ele pode fazer isso, ideologia nenhuma pode fazer, nada pode transformar a sua história para sempre, apenas o poder de Deus em Cristo Jesus. E hoje Ele está sendo convidado para entrar na sua vida. Hoje Ele está passando pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua internet, está passando aqui, por meio da sua palavra, dizendo: eu estou chegando na sua cidade, eu quero mudar a sua história para sempre. Qual é a sua atitude? Convide Jesus para ficar, porque Ele pode mudar a sua história para sempre. E terceiro e último, antes da conclusão, convide Jesus para ficar, porque outros precisam saber o que Ele fez e faz por nós. O povo de Gadara errou, porque eles tinham tudo para anunciar a salvação em Cristo. Eles tinham tudo para anunciar que aqueles rapazes foram transformados pelo poder de Deus. E eles foram até a cidade dizendo assim: eu perdi, meus pecados vão continuar aqui, eu vou continuar desse jeito. A cidade de Gadara teve oportunidade, aqueles porqueiros tiveram oportunidade de serem mensageiros das boas novas. Os dois rapazes com certeza foram para a sua família. A tradição não nos fala o que aconteceu, a Bíblia não relata o que houve. Mas onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Com certeza o Senhor Jesus, quando entrou naquelas vidas, aconteceu a mesma promessa que Ele fez ao centurião. Paulo, usado por Deus, diz o seguinte: olha, se você se converter, a sua família toda vai junto com você. E o centurião, impelido pelo poder de Deus, vendo os milagres acontecendo, vendo Paulo sendo liberto da cadeia e o poder da pregação da palavra, ele entrega a sua casa. Ele e a sua família inteira são convertidas. Josué diante do povo, e o povo estava andando em caminhos tortuosos. Josué propõe: pessoal, chega hoje, acabou. Deus mandou dizer para vocês o seguinte: ou vocês seguem esses caminhos aí de Baal, das outras entidades, ou vocês escolhem ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles dois jovens anunciaram com as suas vidas para a sua família, e quem sabe para alguém em Gadara. Mas o impacto que poderia acontecer naquela cidade, se os porqueiros e outras pessoas se convertessem, o efeito seria muito maior. Quem sabe eu e você estamos perdendo oportunidades na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, de sermos um canal poderoso de Deus de transformação naquele lugar. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, que onde a luz chega, as trevas se dissipam. Você é um mensageiro de luz. Você é sal em meio a essa salada sem gosto, sem graça e às vezes mal temperada. Eu e você somos sal nesse tempo. Somos aqueles que, portadores da mensagem, do sal da terra, da luz do mundo, traremos a palavra de Deus à luz, à baila, para transformar as realidades. Porque quando Jesus passa na cidade, tudo se transforma. Já dizia a canção das crianças, né? Por onde Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. É isso que Deus quer. Quando eu convido Jesus para entrar, a minha vida muda de tal maneira que as pessoas veem: aquele ali era um sujo, um maltrapilho, independente de ser endemoniado ou não, era alguém que vivia na lama do pecado. Hoje é alguém restaurado. É a semelhança do filho pródigo, que se arrepende dos pecados mesmo na pior situação, mas ele se levanta e vai ao encontro do pai. Quando ele chega, o pai o abraça, o dá vestes novas, sandálias novas, um anel novo, e diz assim: o meu filho que estava morto, hoje reviveu. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na sua vida nessa manhã. É isso que Deus quer fazer com você que está em casa.
Deus quer transformar a sua vida, a sua história. Mas não convide Jesus para sair, convide Jesus para ficar. Eu concluo dizendo o seguinte: a cidade de Gadara teve a oportunidade, mas não desejou a presença de Jesus. Muitos, por causa dos pecados, não querem mais a presença de Jesus, o abandonam, o deixam. Outros querem Jesus, mas as barreiras são grandes. Nessa manhã, a palavra de Deus te convidou a não permitir que as barreiras te separem do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. O desafio para você, é fazer diferente da cidade de Gadara. É você sair daqui convicto e convicta que Jesus passando sempre, Ele vai passar todos os dias na sua vida. Que você precisa convidá-lo para ficar. Porque o último livro da Bíblia, eu encerro com esse texto. O último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, ou das Revelações. Tem um texto que eu acho sublime. João tem a visão do grande dia de encontro da sua noiva, nós, com o Senhor. E nesse encontro acontecem coisas maravilhosas, lutas, batalhas, mas há um banquete preparado. E a semelhança da cidade de Gadara, o apóstolo João recebe do Senhor a seguinte palavra: eis que estou à porta e bato. Se eu e você ouvirmos a sua voz, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo escreve aos Romanos: se alguém ouvir a minha voz, e aí entra a atitude do filho pródigo, de levantar, deixar o pecado para lá, deixar a sujeira, ouvir a minha voz, e abrir a sua porta, abrir a sua casa. O que acontece? Jesus entrará. Você convidou Jesus para ficar. Ele entrará, sentará à mesa contigo. E sentar à mesa para os judeus era algo extremamente íntimo. Judeu não abre a casa para qualquer um. Um judeu como Jesus, como a tradição judaica, só aceita abrir a casa para alguém de intimidade profunda. E quando Jesus te convida a esse relacionamento, e João vê isso, ele vê um banquete preparado, as bodas do Cordeiro. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei numa intimidade eterna. Aqueles dois endemoniados da mesma cidade desfrutaram isso. O resto da cidade não quis. Ela convidou Jesus para sair. Os dois convidaram para ficar. Qual é a sua atitude? Qual é a sua resposta nesta manhã? Feche seus olhos, eu quero orar junto com você. Quero orar por você. Quero orar junto com você realmente. Porque em vários momentos da minha vida eu convido Jesus para ficar. Em outros eu tenho dificuldade. Irmãos, a gente é carne e osso. E esse é o grande problema. Nós colocamos a desculpa de sermos carne e osso. São barreiras que a gente se coloca como intransponíveis na nossa vida. Eu sou humano. Como se a nossa humanidade não pudesse ser e devesse ser transformada pelo poder do Espírito. Porque Jesus entrou na minha casa. O convite para você nessa manhã é simples. Você vai convidar Jesus para ficar para sempre na sua casa. Para sempre na sua vida. Não importam as circunstâncias, não importam os pecados. Jesus quer fazer morada no seu coração. Para isso eu quero orar junto com você. Quero orar por você. Então feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós ouvimos a pregação da Tua palavra. E ela é viva e eficaz, é suficiente para falar ao nosso coração. E nós, ó Deus, lemos o texto sagrado, refletimos sobre ele e identificamos que a nossa atitude não pode ser como a dos gadarenos. A gente não pode expulsar Jesus da nossa vida. Nós não podemos expulsar o Teu Filho da nossa presença. E nem nos expulsarmos da presença do Senhor. Porque os Teus olhos estão em todo lugar. Mas Pai, nesta manhã nós entendemos que o único convite que nós temos para desfrutar as bênçãos do Senhor, o banquete do Cordeiro, é convidar Jesus para ficar. Porque Jesus entrando na nossa vida, Ele transforma tudo. Jesus entrando na nossa casa, Ele nos faz ceiar eternamente com Ele. Desfrutamos da Sua presença, desfrutamos, ó Deus, do Seu cuidado, do Seu amor, desfrutamos do Seu carinho, da Sua correção, da Sua exortação, do Seu convite a abandonar os erros e seguir com o Filho no caminho. Ó Pai, nesta manhã o Teu povo está orando junto comigo, porque eu e eles
temos desafios, a abandonar os erros, ó Deus, a não dar mais desculpas. As barreiras não podem ser impedimento, as montanhas, os grilhões, os pecados, nada pode ser impedimento diante da tua presença, diante da chegada de Jesus à nossa vida. E Pai, que nesta manhã, meu irmão, a minha irmã, tenham a mesma postura que eu tenho, ó Pai. Eu estou disposto a continuar diariamente fazendo isso, convidando Jesus para ficar, abrindo a porta do meu coração, da minha vida, para que o Teu Filho entre e transforme todas as coisas diariamente. É isso que nós queremos, Senhor. Para tanto, quebranta o coração mais duro, ó Deus, remove a mancha do pecado, não permita que as barreiras, Senhor, sejam um impedimento, mas que o meu irmão e a minha irmã, nesta manhã que está orando junto comigo, ó Pai, em nome de Jesus, possa abrir o seu coração, para que Jesus fique. Que o desejo de cada irmão e irmã nesta manhã, seja convidar Jesus para ficar, e jamais sair de sua vida. Que essa seja a nossa oração, o desejo ardente do nosso coração, em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração, quero te convidar a ficar de pé, para cantarmos essa canção, e em seguida a gente ora encerrando a nossa celebração. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare nessa manhã. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, teu Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Sabe o que é fantástico nessa história que essa canção reproduz? Ela não estava no script, né, Priscila? A gente sempre pede pastor, tem uma sugestão de uma música e tal. Mas o fantástico dessa história é que Jesus passou ali também, passou naquela cidade desértica, onde Bartimeu morava. E morava um homem chamado Zaqueu, o homem dessa canção. Zaqueu no hebraico significa justo, vem da justiça de Deus, o Tzedekenu e Yavé, o Deus da justiça. E tudo que Zaqueu era, não era justo, era injusto, roubava, defraudava. Mas quando Jesus passa e convida Zaqueu, ó, eu vou para a sua casa, eu vou entrar na sua casa. Zaqueu desce imediatamente e vai. E aí a transformação é tão grande que ele fala assim: Senhor, no que eu defraudei eu vou restituir. Foi a sua oração nessa manhã? Você convidou Jesus para ficar? Do mesmo jeito que o coração de Zaqueu desejava, que ele ouviu dizer que Jesus passaria por ali. E aí Zaqueu falou o seguinte: se esse cara é tudo isso que estão falando, eu quero ele para a minha vida, eu quero que ele entre na minha casa. Foi essa oração que você fez nessa manhã? Se você orou pedindo para Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração, se você quer que Jesus permaneça na sua casa, permaneça. Se o seu convite é: Jesus, fica comigo, levante a sua mão que eu quero orar junto com você. Eu já estou de mão levantada. Foi esse? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. É o meu convite: Senhor, entra na minha casa, fica comigo, entra na minha cidade, entra na minha vida. Foi a sua oração? Foi você? Então levante sua mão, eu quero orar. Foi você em casa? Escreve no chat: eu pedi para Jesus ficar agora na minha vida, eu quero que Ele fique para sempre. Alguém vai entrar em contato com você. Entra na minha casa, entra na minha vida para sempre. Eu quero convidar Jesus para ficar. Convide Jesus para ficar. Eu vi lá em cima. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Cante.
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor Jesus, mexe com tudo. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre. Tu és o nosso bem maior, Senhor. Tu és o nosso bem maior. Nós não cansaremos jamais, ó Deus, de declarar isso, até porque na eternidade nós diremos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós não nos cansamos de dizer que o Senhor é bom o tempo todo, que o Senhor é maravilhoso, que nós Te amamos. Tu és o nosso bem maior, Senhor, e nesta manhã, ó Deus, o Teu convite de amor foi estendido, e várias pessoas escreveram no chat, várias pessoas levantaram as mãos dizendo: Jesus, fica na minha vida, eu Te convido a ficar e permanecer. Eu abro o meu coração para Ti. Eu quero mudar, eu quero transformar, experimentar santidade, experimentar qualidade de vida. Eu quero experimentar o projeto de Deus para mim. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra viva e eficaz fez aquilo que lhe apraz mais uma vez nesta manhã. Sairemos daqui desafiados, transformados, para viver a vida que Jesus nos propõe, convidando Jesus o tempo todo para a nossa vida, e Ele abrindo a porta para que a gente possa desfrutar de um banquete maravilhoso. Obrigado, Pai. Despeça-nos em paz, debaixo da Tua mão, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e sublimes consolações do Teu Espírito, sejam sobre cada um que convidou Jesus para ficar, sobre a Tua igreja espalhada por toda a terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti, Senhor Jesus, e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Oh, sou pequeno demais, da Tua paz faço tudo pra Te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra, oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas. sim, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, Senhor, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Cante, entra na minha casa,
ferido.